A nossa aula de hoje vai ser justamente sobre a Reforma Protestante. Eu quero dizer que o tema da semana passada foi avivamento, né? E eu falei sobre a Igreja de Jerusalém. Hoje eu vou falar também sobre avivamento, mas na perspectiva da Reforma Protestante, porque eu penso que pelas marcas que a Reforma ela tem muito do que representa avivamento no conceito bíblico. Muitas pessoas têm uma visão de avivamento como um movimento meramente emocional, onde as pessoas choram, onde as pessoas têm experiências místicas, e na realidade o avivamento não fica restrito a isso, né? O avivamento ele passa por mudanças de perspectivas, mudanças de estruturas, tanto espiritualmente falando, emocionalmente falando, na sociedade, etc. E a reforma ela pode ser encaixada também como um instrumento de Deus para um avivamento. E eu vou falar sobre isso agora nessa aula, e a gente vai aprender sobre isso nessa perspectiva, tá? Então vamos lá. A aula de hoje fala sobre isso, sobre a Reforma Protestante. Para quem já estudou na escola, nas aulas de história, muitas pessoas falam sobre a Reforma Protestante em perspectiva histórica. Essa aula ela é basicamente histórica. Vou tratar alguns temas também na questão bíblica e teológica, mas ela tem em si o seu viés muito mais histórico do que propriamente dito teológico. Não é uma aula, tá, irmão? Já vou avisando, não é uma aula daquele tipo de aula que às vezes a gente tem na igreja, bem simples e tal. Não, é uma aula um pouco mais profunda no sentido histórico daquilo que a gente vai estudar e refletir aqui, tá? O nosso texto hoje é Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? O justo viverá por fé. Esse versículo, ele tem um papel especial na Reforma Protestante, porque é através dessa palavra que Lutero, quando leu essa palavra, eu acredito que ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para tomar aquela atitude de ir até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e afixar aquilo que nós chamamos de 95 teses de Lutero. As 95 teses de Lutero tinham como objetivo contestar diversos problemas que estavam acontecendo ali naquele momento na igreja, na cristandade, na igreja católica, apostólica, mas não somente na católica no sentido denominacional, mas na igreja cristã de uma forma total, né, de uma forma universal que representava naquele momento. Olhando então para a temática principal, que é avivamento, lembrando de duas definições que eu já li na aula passada, mas que eu vou recordar vocês, do Hardman, que ele diz assim: o que é avivamento? É a restauração do povo de Deus após um período de indiferença e declínio. E de fato era exatamente o que estava acontecendo com a igreja naquela época, na época da Reforma, no século XVI. O Caris, ele também fala que avivamento é a obra do Espírito Santo no sentido de restaurar o povo de Deus a uma vida espiritual, testemunho e trabalho mais dinâmicos mediante a oração e a palavra. Após profundo arrependimento por seu declínio espiritual, os elementos permanentes do avivamento são a palavra, a oração, o Espírito Santo e um Deus soberano que usa o ser humano como seu instrumento.
são características peculiares do avivamento e que nós percebemos também na Reforma Protestante. São características muito claras. Os aspectos do avivamento, segundo o nosso professor de história, oficialmente o nosso representante da história da igreja na IPB, o Arival, ele diz que os aspectos do avivamento são o restabelecimento da verdade bíblica, de modo que a igreja seja edificada e capacitada para a obra de Deus em um mundo caído, a conversão ou salvação de incrédulos, relação com o evangelismo e também avivamento pessoal e coletivo. São essas três características que ele elenca aqui. Restabelecimento da verdade bíblica, que é interessante porque a reforma procura fazer isso, né? Procura restabelecer a verdade bíblica que estava sendo totalmente desviada da liderança, do clero da igreja cristã naquela época. E também a conversão, a salvação de incrédulos, relação com o evangelismo. Nós vamos falar sobre isso, a importância da reforma protestante, principalmente na evangelização do mundo, que reverberou, e também a mudança, avivamento pessoal e coletivo, que também estão colocados na nossa aula, e é o que eu quero tratar. Pensando sobre a reforma protestante, se você é presbiteriano, ou se você é de uma igreja histórica, se você é alguém que conhece, já foi criado na igreja, já ouviu muito falar, para você talvez isso já não seja tão relevante. Mas se você está chegando agora, vem de uma igreja de linha pentecostal, neopentecostal, ou não vem de igreja nenhuma, está querendo conhecer sobre a igreja, falando sobre a Reforma Protestante, ela aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge alemão de nome Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, o que culminou na chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um grande divisor de águas na história, não somente da igreja, mas na história ocidental. Tudo o que aconteceu em todo o Ocidente é fruto de muito daquilo que aconteceu na Reforma Protestante e com o que culminou através da Reforma. A Reforma Protestante ela não aconteceu pontualmente nessa data, 31 de outubro de 1517. Mas a Reforma Protestante é o que a gente gosta de chamar de a fome com a vontade de comer. Havia muita gente insatisfeita com o papado e muita gente insatisfeita com o modo com que a igreja estava sendo conduzida. E alguns movimentos paralelos à reforma foram acontecendo no decorrer da história. E quando Lutero fixou essas 95 teses, foi de fato o momento onde as pessoas agora disseram basta, chega e vamos mudar isso, a gente precisa tomar uma atitude com relação a isso. E aí quando Lutero dá esse início, tem essa coragem, movido, eu acredito, pelo Espírito Santo de Deus, a ter essa atitude, aí então que uma grande revolução acontece de forma agora oficial, antes era de forma ainda muito fragmentada, mas de uma forma única em toda a história da igreja. O que aconteceu com a igreja? Vamos dizer assim, a igreja, quando ela começou lá em Jerusalém, através da pregação dos apóstolos, ela começou como um movimento não institucional. Não era uma igreja oficial, mas a igreja era liderada pelos discípulos de Jesus. Essa igreja liderada pelos discípulos de Jesus, ela ia pregando espontaneamente o evangelho, não havia denominações cristãs e não havia nem cristianismo de fato. O cristianismo passa a tomar uma forma no primeiro século muito por causa do crescimento do movimento cristão.
E entre o que a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo endereça as lideranças das igrejas locais, que eram lideranças principalmente de movimentos rurais, casas de pessoas ali onde era pregado o evangelho, e que ali ia crescendo e ia formando uma comunidade cristã. E o evangelho ia se espalhando por toda a parte. Chegou um ponto da história em que o cristianismo cresceu de tal forma que ele tomou conta do Império Romano. E aí, quando surge, então, o chamado imperador Constantino, quando surge na história, ele, que eu acredito que era um homem muito inteligente, ele vê no cristianismo uma oportunidade para tomar conta e tomar o poder de fato, não somente no sentido da autoridade estatal, mas de uma autoridade também espiritual. E Constantino passa então a oficializar o cristianismo como uma religião oficial ali do Império Romano. E isso a gente pode falar numa outra aula, mas o que acontece com a igreja de fato é isso. Quando o cristianismo é oficializado como a religião do império, aí que começam os problemas. Quando se mistura política com religião, a sede pelo poder começa a deturpar o cristianismo. E o cristianismo caminhou por séculos, 300 anos depois de Cristo, depois 500, 1000, e aí muitos eventos acontecem, muito tempo, são muitos séculos, muitas histórias, e que quando nós chegamos agora no século XVI, a igreja e Estado era praticamente uma única coisa. E quando acontece a reforma protestante, a gente pode dizer que a reforma é um pontapé para o início de um grande avivamento, ou seja, de uma mudança de atitude e que as pessoas começam a voltar-se novamente para a palavra e para Deus de uma forma muito clara. Por que a reforma pode ser considerada um avivamento? Sim, pelos seguintes aspectos. O primeiro, havia um declínio moral da igreja. Havia muito interesse político, econômico, principalmente porque a igreja tinha grande poder sobre tudo o que se decidia na sociedade, que deixava os governantes e monarcas europeus à mercê daquilo que o papado decidia. Ou seja, o Papa tinha um poder tão grande, tão forte, que os reis e monarcas acabavam tendo que se submeter ao que o Papa dizia, porque a palavra do Papa pesava muito por ser a palavra da religião, e o que o Papa dizia acabava se tornando palavra de Deus. Não é como hoje, que todo mundo tem uma Bíblia em casa, pode ler e interpretar sozinho a Bíblia se quiser. Não funcionava assim. Antigamente, quem tinha a palavra era o clero da Igreja Católica, ou seja, o Papa, alguns dos seus líderes ali tinham, não era nem todo o padre que tinha acesso às escrituras, e o povo, então, aí praticamente não tinha ninguém que poderia ter acesso à Bíblia com a facilidade que nós temos hoje. E esse declínio moral envolvendo política e religião faz com que muitos problemas passam a ocorrer por conta dessa junção. Onde há grande influência e poder, há também muita corrupção, e a liderança religiosa estava completamente envolvida nesse contexto. E, de fato, isso acontecia. O segundo aspecto, que mostra claramente que a reforma também é um movimento de avivamento, é o declínio espiritual da igreja. No que dizia as questões religiosas, Lutero travou uma grande luta contra a exploração da fé das pessoas, a cobrança das indulgências, a perversão e a adulteração de valores cristãos, que fazia parte da igreja primitiva. Tudo aquilo que a igreja primitiva tinha na sua essência acabava por se perder nesse período da Idade Média, porque a política era muito mais evidente do que é propriamente dito o conceito da religiosidade. Muitas pessoas eram cristãs por cultura e tradição e seguiam exatamente aquilo que o Papa dizia,
e essas pessoas, então, muitas delas acabavam por ter uma fé prejudicada por conta dessa deturpação de que a igreja estava envolvida. Ou seja, então havia esse declínio espiritual. Como disse no ponto 1, havia também um declínio moral do envolvimento da política com a religião. E hoje, irmãos, é de fato um exemplo para nós, porque a gente precisa entender que política e religião não devem se misturar de forma alguma. O terceiro, a volta às escrituras e ao evangelismo. A obra de Lutero proporcionou, entre muitas coisas, a acessibilidade à Bíblia, ao povo, e o pontapé inicial para o surgimento de outros movimentos reformadores, como os calvinistas, metodistas, anglicanos e outros que proporcionaram grande expansão missionária. Teve esse viés, essa característica dentro da reforma que proporcionou o desenvolvimento de novas linhas de pensamento e de estudos da palavra de Deus e que desencadearam no surgimento dessas vertentes do cristianismo. A reforma protestante do século XVI foi um avivamento teológico, moral, espiritual e missionário. São características que a reforma trouxe consigo mesmo. Avivamento teológico, porque agora todo cristão tinha como possibilidade ter a sua própria Bíblia, porque a partir das ações de Lutero e dos outros reformadores, Calvino e os outros que foram chegando depois, posteriormente, a Bíblia passou a ser acessível ao maior número de pessoas. Aqueles, é claro, que tinham capacidade de ler, eram alfabetizados. Não é como hoje, que a maioria das pessoas na nossa sociedade tem acesso à educação. Antigamente era muito restrito, somente algumas famílias tinham acesso à educação. Mas aqueles que passavam a ter esse acesso, passavam então a ter acesso à Bíblia e começavam a interpretar a sua própria Bíblia, a ter a liberdade, não preso ao papado. E vamos lá, falando desse avivamento teológico, o avivamento moral, espiritual e missionário. Um dos grandes impactos gerados pela reforma foi na área teológica. Os reformadores tinham em comum alguns princípios básicos, como as escrituras como suprema autoridade e norma de fé, que é o que nós chamamos no conceito reformado do sola escritura, somente a escritura. Quando nós aprendemos no discipulado que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, esse é um princípio reformado. Por que é um princípio reformado? Porque não é toda a cristandade que tem essa ideia. A Igreja Católica, por exemplo, ela entende que a palavra de Deus e a tradição, elas têm o mesmo peso. Ou seja, o que o Papa falar tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Uma coisa, se o clero da Igreja Católica e o papado decidirem fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, união lá na igreja de pessoas do mesmo sexo, se o clero católico entender assim, eles validam isso com muita facilidade, porque a palavra do Papa e a palavra da igreja, ou seja, do que o clero decide, tem a mesma autoridade que a Bíblia. Ou seja, eles podem contradizer algo que a Bíblia é contrária. Muitas pessoas não entendem esse contexto, porque que às vezes o papado, por exemplo, decidiu sobre a divindade de Maria, decide sobre a questão da idolatria aos santos, que eles dizem que não é idolatria, que é veneração, mas na prática do povão mesmo acaba sendo idolatria, e muitos outros conceitos que a Bíblia em si, muitas vezes ela não é vista da maneira correta e é trocada pela tradição e pela autoridade papal. E aí que a gente vai descobrindo muita coisa. Vamos lá. O Ademir falou aqui, infelizmente estamos vivendo em um período que a religião está cada vez mais se inserindo no ambiente político, deturpando o verdadeiro sentido de viver a religião.
através do amor de Cristo. Ademir, eu acredito que não há nada novo entre a vontade de se misturar a religião e se misturar a política. E, de fato, a igreja, eu acredito que ela deve ter muito cuidado quando ela se envolver com a religião. A política e a religião, me perdoe. Nós devemos ter muito cuidado ao misturar essas duas coisas. E, se necessário, nem misturar. Voltando aqui, então, o Sola Escritura tem esse conceito de que a Bíblia é a palavra e ponto. E que a palavra da liderança da igreja não é mais importante do que a Bíblia. Por exemplo, na igreja presbiteriana, nós temos os nossos símbolos de fé. Eu já até falei numa das aulas aqui. A confissão de fé e os catecismos. O breve catecismo e são símbolos de fé da nossa igreja. E aí o que acontece? Esses símbolos de fé não podem ser superiores à Bíblia. Eles são submissos à Bíblia. Se a Bíblia diz que alguma coisa não deve ser feita, nós não devemos fazer. Existe uma polêmica aí que aconteceu essa semana de um pastor de uma igreja que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. O que ele quis dizer ali é que alguns dos textos bíblicos que nós utilizamos hoje não podem ser mais utilizados, principalmente textos que falam da questão da homoafetividade. A Bíblia é clara em relação a isso. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é clara. E não é apenas por causa de versículos isolados, mas de todo um contexto. O que acontece é que as pessoas querem tirar pontos da Bíblia que desagradam a elas e só usar aquilo que é interessante. Só que o princípio reformado diz somente a Escritura. E é só a Escritura que nós devemos nos submeter. O outro ponto, a salvação pela graça mediante a fé somente, que é o sola gratia e sola fide. Somente a graça e somente a fé. E a salvação, de fato, é pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E a fé, até pelo fato de que somos salvos pela graça mediante a fé. A graça e a fé são dois fatores que agem conjuntamente. Deus que vem sobre nós, que respondemos através da fé. O outro ponto que é incomum com os reformadores de todas as linhas é a igualdade espiritual de todos os cristãos, com a negação e a distinção entre o clero e leigos. É o que nós chamamos de o sacerdócio de todos os crentes. É bem legal essa parte, até para a gente destacar, porque depois da Reforma Protestante, a ideia do sacerdócio universal dos crentes significa que nós não precisamos de um clero, nós não precisamos de um sacerdócio, nós não precisamos de um sacerdote para levar as nossas orações a Deus. Nós podemos fazer a nossa oração diretamente a Deus, as nossas ofertas de sacrifício diretamente a Deus. A nossa fé não precisa de intermediários, pois o sacerdócio é universal de todos os crentes. Existem funções diferentes. Um pastor, por exemplo, ele vai ministrar a ceia, ele vai fazer o batismo, ele vai fazer ações que são pertinentes a ele. Todo cristão pode vir a fazer a ceia? Não, porque assim, o cristão ele deve fazer a ceia com a igreja. Se ele não estiver na igreja, ele pode até fazer lá dentro da sua casa com a sua família. Mas a ceia é um elemento que é restrito à igreja. Não é qualquer um que vai sair por aí fazendo a ceia e ministrar sacramento, porque isso tem uma função que é distintiva ao ministério pastoral. Porém, o que acontece é que a Bíblia é muito clara na questão do sacerdócio, porque nós não precisamos de mediadores. A gente não precisa de um sacerdote para orar pela gente e fazer com que a nossa oração chegue a Deus. Muita gente gosta de falar assim, pastor, ora por mim. Claro que eu vou orar. Sou seu irmão em Cristo, eu tenho que orar por você. E você também tem que orar por mim. Mas não porque a minha oração é melhor que a sua, mas porque a nossa oração juntos certamente
vai chegar ao coração de Deus e Deus vai ouvir as nossas orações. Nós precisamos entender isso. Continuando, então vamos lá. Os impactos foram claramente na reforma, na questão teológica, os solas da nossa fé, né, que a gente acredita, sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Deo Gloria, e esses são alguns dos solas da nossa reforma protestante. A reforma também descentralizou a cristandade da Igreja Católica na Europa, formando 4 grupos. Quando eu falo católica, eu falo da igreja que tinha uma liderança única. O catolicismo em si não é e nunca foi a única representação do cristianismo antes da Reforma. Nós ainda antes da Reforma tínhamos a Igreja Ortodoxa, que até hoje eles têm a sua liderança própria e tal. Alguns anos atrás até vi uma matéria na televisão em que o Papa, eu acho que foi o Bento XVI na época, se encontrou com o Papa da Igreja Ortodoxa. O cristianismo nunca foi uma religião centralizada no papado europeu, na Igreja Romana. Até mesmo na época dos discípulos de Jesus, muitos lugares o evangelho chegou antes até mesmo das lideranças cristãs, até mesmo dos próprios discípulos, dos apóstolos de Jesus. Às vezes o evangelho, eles mandavam um missionário para lá, já tinha gente convertida lá no lugar, porque a diáspora, a pregação do evangelho através do advento em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fez com que o evangelho se espalhasse em muitos lugares. E aí a gente descobre que a igreja nunca foi um movimento centralizado no catolicismo romano. Vamos lá. Então, essa descentralização, falando em questões de Europa, tá, irmãos? Fez o surgimento, então, dos luteranos, em parte da Alemanha e Escandinávia, os reformados ou calvinistas, na Suíça, França, Holanda, Escócia e outros países, que de fato é onde o calvinismo, principalmente, tinha muita força e importância. O terceiro movimento, os anabatistas, nos países germânicos, que também acredito eu que os anabatistas sempre meio que andaram na lateral, né? Nunca andaram conjuntamente com a liderança romana. E também os anglicanos na Inglaterra. Uma aspas que eu tenho que fazer aqui. A igreja anglicana ela é muito semelhante à igreja católica em muitos aspectos. Mas isso porque os anglicanos surgiram por causa do seu rei, né, o Henrique VIII. E o Henrique VIII ele era casado e queria se divorciar e casar de novo. Só que o Papa não permitia. E o Henrique VIII, o que ele fez? Ele percebeu a insatisfação do clero na Inglaterra, sabia que eles não estavam felizes com a liderança do Papa e ele mesmo decidiu formar uma nova religião. Foi daí que nasceu o anglicanismo. É claro que tem muitos outros aspectos ali, mas o mais interessante é que o que mais chama atenção é isso, que o anglicanismo ele surge muito até pela vontade do Henrique VIII de casar de novo e o Papa que não estava deixando ele casar. Ou seja, é interessante, Deus usa até a nossa mente pecaminosa, as nossas falhas, para fazer aquilo que é a sua vontade. Vamos lá. Os protestantes foram grandes críticos da espiritualidade no final da Idade Média, pois tinham um grande zelo por obras de caridade, participação nos sacramentos, orações, jejuns, etc. Por que isso? Porque muitos dos movimentos protestantes da época acreditavam na salvação pelas obras. No início, eles acreditavam que havia mérito naquilo que eles faziam diante de Deus para as suas obras. A formação do pensamento reformado foi se desenvolver muito mais posteriormente, principalmente também
através da figura de João Calvino. Calvino é chamado de o sistematizador da Reforma, porque ele faz um compêndio de todos os seus livros através dos seus estudos, e ele passa então a estabelecer o rumo doutrinário dos reformados a partir do seu surgimento. Calvino tem essa grande importância. E então, por isso, ainda no início, havia muitas coisas que tinham que ser definidas, e ainda em Lutero isso ainda não estava definido. Somente em Calvino, que surgiu anos depois, que isso passou a tomar uma forma consistente. A Reforma foi responsável por um grande despertamento evangelístico e missionário. E aí eu trago a vocês o artigo do Ronaldo Lidório, que ele aponta algumas características. Lembre-se, né, quando eu falei no início da aula sobre a Reforma como um avivamento, trouxe o povo de volta à palavra, deu acesso à Bíblia para todos. Houve também o crescimento espiritual e moral, porque as pessoas passavam a buscar mais a Deus, orações, jejum, caridade, serviço no templo, etc. E também o crescimento evangelístico. E eu peguei ontem um artigo do Ronaldo Lidório, sensacional. Para quem quiser, entra na página do Ronaldo Lidório. É só digitar Ronaldo Lidório na internet, você vai achar o site, o blog dele lá. E ele dá 3 características do crescimento missionário na Reforma. Eu vou ler aqui, está bem pequenininho, eu vou ler para vocês, bem rapidinho, tá, irmãos? Diz assim, Lidório diz assim, sobre o que a Reforma fez no sentido missionário e evangelístico. 1. Despertou a igreja para a tradução, leitura e distribuição da palavra em toda a terra. Antes da Reforma Protestante, a Bíblia estava disponível em menos de 10 línguas, ou seja, era um número muito pequeno de línguas que era traduzida a Bíblia. Hoje encontra-se traduzida e distribuída, total ou parcialmente, em 2.500 idiomas em todo o mundo. Apenas na cidade de Genebra, sob a orientação do reformador João Calvino, havia 38 oficinas tipográficas para a reprodução da Bíblia e panfletos apologéticos em meados do século XVI, envolvendo mais de 2.000 pessoas no trabalho de impressão e distribuição de material bíblico nos países vizinhos, sob o risco de encarceramento ou morte. É muito interessante isso, porque Lutero faz muito uso da tipografia, né, da impressão e da distribuição também da Bíblia. Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão, e o alemão, que era a língua comum ali da sua época, e os alemães foram um dos povos que tiveram esse privilégio logo no início da Reforma. E a língua alemã, a tradução de Lutero até hoje é referência para a língua alemã. Depois, com Calvino, muitos e muitos outros idiomas, 2.500 idiomas, nós chegamos ao ponto da Bíblia já ser traduzida. 2. Promoveu a pregação intencional do Evangelho e o plantio de igrejas. Entre 1553 e 1562, a Igreja Reformada de Genebra enviou para a França centenas de missionários e, como resultado da pública pregação do Evangelho, foram organizadas cerca de 2.000 igrejas e 2.000 escolas confessionais, com cerca de 3 milhões de convertidos em um país, na época com 20 milhões de habitantes. Apenas no ano de 1561 foram enviados 142 missionários de Genebra para a França. Se comparássemos de forma proporcional a Genebra do século XVI, com 20 mil habitantes, e o Brasil de 2017, com mais de 20 milhões de evangélicos, precisaríamos enviar 142 mil missionários por ano para nos equipararmos com o movimento missionário reformado daquela época. É sensacional o efeito daquilo que a reforma proporcionou. Calvino enviou uma expedição ao Brasil ainda, em meados de 1500, porque Calvino tinha esse objetivo de que todos os povos pudessem ser evangelizados pela palavra de Deus. Porém, não teve sucesso as 2 tentativas de entrada
do protestantismo no Brasil foram fracassadas no início do século e passaram somente a partir de 1800, com a abertura dos portos e etc., que foram chegando os protestantes e aí foram sendo estabelecidas as primeiras igrejas no Brasil. Tá? Terceiro lugar, já finalizando, irmãos, também a Reforma ensinou que a pregação do Evangelho deve ser realizada por toda a igreja, em todo o mundo, em todas as gerações. Em seu comentário sobre Isaías 12:5, Calvino escreve: porque é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares. Comentando Mateus 28:19, ele também enfatiza: o Senhor ordena que os ministros do Evangelho vão para longe com o objetivo de anunciar a doutrina da salvação em todas as partes do mundo. E de forma espetacular em seu livro A Escravidão e Liberação da Vontade, João Calvino, relacionando a soberania de Deus com a evangelização, explica: embora Deus seja capaz de realizar a obra secreta do seu Santo Espírito sem qualquer meios ou assistência, ele também ordenou a pregação externa, pública, para ser usada como um meio, mas para torná-la um meio efetivo e frutífero. Ele escreve com o seu próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que ele fala em nossos ouvidos pela boca de um ser humano, que a Igreja Evangélica, herdeira da verdade bíblica, resgatada na Reforma Protestante do século XVI, levante-se para glorificar o nome de Deus, indo para as ruas, condomínios, cidades, desertos, matas e ilhas, a fim de proclamar a sua salvação para aqueles mais de 4.000 povos e 1.800 línguas que ainda nada ouviram de Cristo. Eu acho sensacional essa parte desse texto de Lidório que eu estou lendo para vocês aqui, que fala sobre esse chamado, esse chamamento de Deus para a igreja. Por fim, terminando o nosso estudo agora, a gente deve entender a Reforma como um avivamento que culminou na expansão do Evangelho de forma expressiva. A Reforma Protestante ela também influenciou a cultura, a política, a educação e a construção de toda a sociedade ocidental que conhecemos hoje. Por exemplo, valores como família, a família tradicional, marido, mulher, filhos, a importância da igreja, a igreja como um lugar como de suma importância para a construção de uma sociedade. Também a educação, uma coisa muito séria na igreja protestante desde o início é que cada igreja tinha uma escola junto. Esse é um princípio reformado. Toda igreja deveria ter uma escola junto, a fim de formar uma sociedade com princípios cristãos. O Mackenzie, que é a nossa universidade presbiteriana, ele prega isso lá dentro. Eu já fui aluno do Mackenzie e vejo que isso ainda é muito forte lá dentro, quando eles falam muito da palavra de Deus ainda, mesmo diante de um ambiente ainda secularizado que é a nossa sociedade. Então, esses valores, família, sociedade, são pontos, a democracia também, que é algo que é muito claro dentro dos movimentos protestantes, e é muito importante que a gente mantenha esses princípios e que a gente faça como essa frase está dizendo, né? Viva a Reforma Protestante. Que Deus abençoe a todos e que possamos compreender a importância da reforma. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos.